Graças a Deus. Eu tenho uma mensagem que eu quero levar até você, que encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 1, e eu quero ler do versículo 1 até o versículo 4. Fala a respeito do Verbo. Mas antes eu quero pedir que você se inscreva no canal, deixe o seu like e, se possível for, fale para outros a respeito deste canal de pregação. Então vamos à palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E eu quero aproveitar também para ler o versículo 14, então. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Meus irmãos, o apóstolo João, agora já bem idoso, é o último dos apóstolos a escreveu mais ou menos nos anos 90, 95 de nossa época. E ele também escreveu aquelas 3 epístolas, João. Numa delas ele diz, e nós tocamos da palavra da vida. E aqui João agora está falando do Verbo, que é uma coisa tremenda, meu irmão, poderosa. Ele diz, no princípio era o Verbo. E ele continua explicando, dizendo que o Verbo estava com Deus. O que ele está falando? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem olha de repente, parece, então tem 3 deuses ou 2 deuses, vamos passar essa mensagem, né? Porque aqui não está falando do Espírito Santo. Mas, irmãos, a Trindade Divina, que não era totalmente revelada no Velho Testamento, no Novo Testamento há uma ampliação, ela se manifesta, é revelada. Então, por isso, que podemos, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E quem era o Verbo? No versículo 14, o próprio João diz, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de virtude. Então ele está dizendo que o Verbo era o Filho de Deus, que nós conhecemos como Jesus. Coisa gloriosa, maravilhosa, poderosa. E a própria palavra nos diz ainda que ele estava no princípio com Deus. Não vamos pensar nesse princípio agora, irmão. Aquela parte que encontramos em gente que no princípio criou Deus os céus e a terra. Não, é um princípio muito mais longo. É um princípio eterno, se é que podemos dizer e falar em princípio eterno. Porque o Verbo é eterno. Deus é eterno, o Verbo está em Deus. E a palavra continua dizendo, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Meus irmãos, quem criou as estrelas? Hoje, com a nossa tecnologia, a ciência tão avançada, nós sabemos da existência de milhões ou bilhões de galáxias, que com todo o telescópio, o modernismo, não dá para medir a distância, a quantidade. E uma quantidade enorme de estrelas, bilhões de estrelas. E tudo isso é organizado. E a própria palavra diz que todas as coisas foram feitas por ele, foram feitas pelo Verbo. Meus irmãos,
E às vezes nós temos a noção, principalmente as pessoas crentes que leem pouco, que Jesus é fraco. Não. Ele deixou sua glória. Ele deixou de lado. Ele não perdeu totalmente a glória. Quando ele andou com os discípulos, ele não deixou de ser Deus. Só que, vamos dizer assim, ele escondeu a glória. Aparecia somente o homem, o filho de Maria. Mas precisava que acontecesse assim, meus irmãos. É por isso no versículo 14 que diz que o verbo se fez carne. E o verbo habitou entre nós, meus irmãos. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse é o verbo. E quem é o verbo? O verbo é Jesus. Meus irmãos, quem vai estudar a palavra e começa a ver a respeito de Jesus. É o mesmo Senhor Jeová. É o mesmo grande eu sou. Ele tem todo o poder. Deus é um só, mas no ser Deus tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito Santo. Então, no ser Deus, tem Deus Pai, tem Deus o Verbo e tem Deus o Espírito Santo. Isso é coisa gloriosa. E o versículo 4 fala uma coisa muito gloriosa ainda. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Meus irmãos, em Jesus estava a vida. É Ele a vida. É por isso que lá no capítulo 10 desse mesmo evangelho, ele diz, eu vim para que tenhas vida e a tenho com abundância. Coisa gloriosa, né? Eu estou falando agora para você, minha irmã, você, meu irmão, alguns pastores que também me ouvem, obreiros. É uma coisa gloriosa. Prezado pastor, você dizer, e é uma realidade, que é servo de Jesus. Você é servo do Verbo, que tem todo o poder, que opera maravilhas. O Verbo prometeu para nós uma eternidade e ele vai cumprir, porque no princípio ele estava com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, tem todo o poder, meus irmãos. O Verbo não é fraco, o Verbo é Jesus. O próprio João, que reclinava-se no peito de Jesus, e que ele diz na sua epístola, e nós tocamos da palavra da vida. Ele agora está falando do Verbo. E ele tinha autoridade para falar do Verbo, porque ele conheceu, e no versículo 14, ele diz que o Verbo se fez carne. Meus irmãos, por que o Verbo se fez carne? Mas não ficou a carne pecaminosa como a nossa. Ele tinha que ser feito carne, porque o homem Adão, em carne, pecou. E o Verbo é também o segundo Adão. Mas ele não tinha pecado, ele não pecou. E o Verbo, que fez todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, aquela árvore da onde saiu a cruz foi feita por ele, ele que deu ordem para ser criada, deu a vida nela também, a vida, digamos, vegetal. E depois agora, ela serve de altar para ele, a cruz, o Verbo. Meus irmãos, graças a Deus que o Verbo se fez carne. Graças a Deus que o Verbo, ele é a luz dos homens. Ele continua nos iluminando, nos dando graça. Então, meu irmão pastor, obreiro, pode pregar com autoridade que o Verbo tem poder, que o Verbo prometeu e se cumpre, porque tudo que existe foi criado por ele. E a própria palavra diz, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Eu agradeço por ter entendido isso, porque o Verbo me chamou, usou de misericórdia, perdoa meus pecados, como perdoa os pecados de vocês também.
e tem uma bênção que Ele nos promete, um galardão na eternidade. Eu quero terminar aqui, mas quero orar também. Pai de amor, Deus bendito, Verbo divino, eu te agradeço pelas tuas misericórdias. Abençoa todos os teus servos que neste momento estão me ouvindo e vendo, dando graça e alegria. Eu peço tudo isso, essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém.